O livro de Daniel foi dado por Deus para revelar que na história, mais importante que a troca de poder entre as nações ao longo dos anos, é você compreender mais profundamente a guerra que existiu, existe e existirá até um certo tempo entre o bem e o mal, entre a tradição humana e a lei de Deus, entre os ensinamentos humanos e os preceitos divinos. Com a mudança dos impérios e o curso do tempo, essa batalha iria se intensificar. Como que a verdade seria jogada por terra? O que isso teria a ver com o santuário e Cristo? No programa de hoje, nós vamos entender melhor a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, muito obrigado mais uma vez aí por você estar conectado aqui na TV Novo Tempo. Eu quero já mandar um abraço grande aí para você. Às vezes por onde eu passo, as pessoas dizem, pastor, eu acompanho lá, o programa está escrito toda terça, toda quinta, alguns acompanham a reprise, né? É uma pena que a gente não consegue aqui mencionar todo mundo, mas fica um abraço para você que acompanha, que gosta aqui da TV Novo Tempo, seu canal da Esperança, que faz do programa Está Escrito o seu momento de comunhão com Deus, de estudo da palavra. Seja muito bem-vinda, minha amiga, seja muito bem-vindo, meu amigo, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, tá bem? Nós estamos aqui numa série especial sobre o livro do profeta Daniel e esse livro é extraordinário, tem tanta coisa importante que a gente precisa aprender e estudar dentro destas profecias que ele deixou, que é o seguinte, você precisa ter um livro-texto para seguir aí aulas profundas sobre a história, a profecia bíblica, e nós aqui no programa Está Escrito estamos oferecendo para você essa revista Esperança, Profecias de Daniel, que vai lhe ajudar a compreender mais e melhor o que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Então faz o seguinte, liga agora mesmo para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, você vai ser atendido na central da Escola Bíblica, e ali você vai pedir a sua revista Esperança, Profecias de Daniel, e nós vamos enviar sem custo nenhum para o melhor endereço que você nos der, tá bem? Então liga agora mesmo para a gente fazer chegar aí rapidamente essa revista e te ajudar no estudo, na compreensão de temas importantes da profecia bíblica. Bom, chegou o momento aqui do quadro Responde aí, Pastor. Rai, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, vamos aqui para a pergunta de hoje, está na tela. Qual a importância do santuário do Antigo Testamento na Bíblia? Por que deveríamos estudar sobre ele? Boa pergunta, tem muita gente que acha que não é importante mesmo estudar esse assunto, mas o santuário do Antigo Testamento é um elemento central dentro da narrativa bíblica, porque ele vai representar a habitação de Deus entre o seu povo. Então, quando Moisés recebeu a instrução lá no Monte Sinai, Deus delineou, detalhou todas as características do tabernáculo. Você pode estudar isso daí em Êxodo 25 até Êxodo 27. Bom, da tenda do santuário ali, que era móvel no deserto, até a construção do templo por Salomão, a gente pode perceber que o santuário foi um espaço sagrado que simboliza a presença divina. Então a importância do santuário, ela vai se refletir no ofício diário, nas festividades que aconteciam ali, criando dessa forma um ambiente pedagógico para que o povo entendesse algumas coisas, entre elas a malignidade do pecado e a salvação que tinha sido providenciada por Deus para cada um de nós. Se você está aí com a sua revista Profecias de Daniel, vamos abrir aqui na página 39, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. O último parágrafo da direita diz assim, ó,
Os sacrifícios da manhã e da tarde eram oferecidos diariamente. Mesmo na festa da Páscoa, no Pentecostes, no dia da expiação ou em qualquer outra festa especial, por isso chamavam-se sacrifícios contínuos, que não cessam, Êxodo 29, o verso 42. E prefiguravam de forma especial o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício não era providenciado por qualquer pessoa, era oferecido em favor do povo como um todo. Não era um sacrifício que o pecador oferecia a Deus. Olha só isso aqui, hein? Que interessante. Mas sim um sacrifício que Deus oferecia em favor do seu povo. Muda toda a ótica, né? Diz assim, isso beneficiava especialmente os pobres, que não possuíam animais para sacrificar, e os israelitas que, porventura, estivessem distantes do santuário, como no caso de Daniel, que fazia suas orações com o rosto voltado para o santuário. Daniel, capítulo 6, o verso 10. Se você avançar aqui para a página 41, nós vamos entender um pouco melhor sobre a questão do sacrifício. Na pergunta 8, o texto que vem abaixo diz assim: todos os sacrifícios do santuário constituíam o caminho da salvação pela fé e instruíam o povo de Deus sobre o terrível caráter do pecado e apontava o meio escolhido por Deus para acabar com o pecado, ou seja, o sacrifício do Filho de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo, ele rasgou-se de alto a baixo, indicando o fim de todo o sistema sacrificial de animais que por milênios apontava para a morte do Filho de Deus. Veja, a importância do santuário, ela se estende até nós hoje sobre a questão da adoração e da presença de Deus na nossa vida. O santuário, ele nos ensina que o amor mais a santidade de Deus nos convidam a entrar na sua presença. Então, quando você estuda o santuário, você não está apenas fazendo um exercício acadêmico de aprendizado cognitivo, você está recebendo uma oportunidade de você aprofundar na sua própria experiência de fé, de adoração, entrando num mundo que a gente frequentemente se esquece, né, da santidade divina. Então, por isso, a gente precisa, sim, estudar sobre o santuário, tá bem? Muito bem, vamos seguir no tema de hoje. Estamos aqui na série sobre Daniel. E esse livro, ele foi dado por Deus para revelar que na história, mais importante do que a troca de poder entre as nações ao longo dos anos, é a gente entender que por detrás disto existe uma guerra profunda entre o bem e o mal, entre a tradição humana e a lei de Deus, entre os ensinamentos humanos e os preceitos divinos. Quando a gente observa a mudança dos impérios, a gente percebe que essa batalha ela vai se intensificando. E finalmente o objetivo que a profecia descreve, nós vamos estudar hoje, é jogar a verdade por terra. Mas como isso ia acontecer? O que isso tem a ver com o santuário e também com Jesus? No programa de hoje nós vamos entender um pouco melhor a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8. Você está pronto aí? Está com a sua Bíblia? A minha está aqui. Vamos abrir livro do profeta Daniel, capítulo 8, o verso 13. Diz assim, Daniel 8, o verso 13. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Em Daniel 8, aqui na primeira parte, nós vamos encontrar a visão que tem dois animais como protagonistas, o carneiro e o bode. E na sequência aqui, nós vamos ter o relato de um ataque ao santuário. Então, no capítulo 7, nós vimos que tem um poderoso chifre pequeno que iria surgir, ele se tornaria um poder político, religioso, que sairia do Império Romano
e ele teria pretensões de trocar a palavra de Deus pela tradição. Trocar a lei de Deus pela lei dos homens. Trocar os ensinamentos divinos pelos mandamentos humanos, ensinamentos humanos. E, finalmente, ele iria mudar, alterar, modificar a lei de Deus, o mandamento de Deus. Agora, no capítulo 8, nós vamos entender até quando esse poder, esse chifre pequeno, ele iria atuar e quando a verdade da palavra de Deus finalmente seria restaurada. Então vamos agora entrar um pouquinho mais dentro do contexto desta visão. No capítulo 8, você vai encontrá-la do verso 1 até o verso 14. E a gente começa com esses dois animais, o bode e o carneiro. Logo que Daniel começa o capítulo 8, ele vai fazer uma descrição desses dois animais. O primeiro é um carneiro que possui 2 chifres, que representava o reino medo-persa, que tinha dominado todo o Império Babilônico. Então aqui nós já estamos avançando na linha do tempo. Lá no verso 3, aqui, Daniel, ele vai detalhar que um chifre era mais alto do que o outro. É exatamente isso, né? Isso indicava que dentro desses 2 poderes do Império, um ia ser mais forte do que o outro. De fato, os persas, eles eram mais fortes que os medos, e por isso os persas dominaram os medos. Agora, o segundo animal que vai aparecer a partir do verso 5 é um bode. E a descrição diz que ele vinha do ocidente. E ele tinha um chifre notável, assim, entre os olhos, né, como que saísse daqui. E ele se dirigiu ao carneiro, que tinha 2 chifres, no caso a Medo-Pérsia, e ele derrotou o carneiro. Então esse bode aqui, ele vai representar a Grécia e a velocidade que ela teve para dominar o mundo através do seu líder, Alexandre o Grande. E foi bem no auge da sua conquista que Alexandre o Grande morreu. E foi em função disso que o reino dele foi dividido em 4 partes. E ele foi entregue para os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Agora vamos, dentro do capítulo, analisar aqui o chifre pequeno. Então, a visão de Daniel, ela não parou no carneiro e no bode. Foi mostrado ainda para Daniel, para o profeta, uma visão de um chifre pequeno. Esse chifre cresceu para o sul, cresceu para o oriente e cresceu para a terra formosa. Daniel 8, verso 9 diz isso. Agora, no capítulo 7, Daniel já tinha mencionado a existência desse chifre pequeno, que surgiu após o Império Romano. Um chifre pequeno que entra na história depois do Império Romano. Mas qual seria a ambição desse poder? Se você for lá, o verso 10 do capítulo 7 diz que ele se engrandeceria até atingir o exército do céu. Que poder humano você acha que faria isso? O que a profecia de Daniel estava apresentando aqui? Ela estava falando do contexto de atuação do Império Romano na sua forma papal, que não seria só um poder político, mas um poder religioso. E isso daqui iria além das ambições dos outros reinos que apareceram antes em Daniel. Então, esse poder, ele cresceria até o ponto de tocar o céu. E o que esse poder faria? As ações, elas são bem específicas dentro da descrição. Capítulo 8, verso 10 diz que ele cresceria até o exército dos céus. E o que ele faria depois disso? Ele lançaria alguns do exército e das estrelas do céu por terra e os pisaria. Isso daí está ainda no verso 10 do capítulo 8. Mas não para aí. Uma terceira ação. Ele se engrandeceria até tomar o lugar do príncipe do exército. Está no capítulo 8 aqui, o verso 11. E o que ele faria na sequência depois? Ele tiraria do príncipe o sacrifício diário e o seu lugar do santuário. Seria finalmente deitado por terra. Mas tem uma quinta coisa que ele faria. O exército celeste e também o sacrifício diário lhe seriam entregues. Perceba que há aqui um aumento de ações com muito dano desse poder, não somente aqui na terra, mas no céu.
E finalmente, olha só, a sexta coisa que ele faria, de acordo com o verso 12, deitaria por terra a verdade e prosperaria. Isso, a profecia está dizendo, que seria um ataque ao santuário. E como é que seria esse ataque? Primeiro vamos analisar a ação do chifre pequeno. Esse poder aqui, ele não está interessado apenas em destruir os poderes ou os outros impérios, mas o objetivo dele é destruir a verdade e também o povo de Deus. Com isso, ele quer promover a apostasia e espalhar a corrupção da verdade divina que está associada ao santuário de Deus. E aí ele vai alcançar, inclusive, o príncipe do exército. E a pergunta é, quem que é o príncipe do exército? Acho que você saberia responder facilmente. O príncipe do exército celestial é Jesus Cristo. Então, esse poder, ele luta finalmente contra Jesus Cristo. Paulo, ele entendeu exatamente o que essa profecia significava. E ele escreveu lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 4, o seguinte: esse poder, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, se assentando como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, aqui a gente chega num ponto muito importante. A profecia de Daniel está descrevendo um poder que não seria só político, seria religioso. E esse é o poder da Igreja Romana. A Igreja Romana, que na profecia é representada por um chifre pequeno, ela estendeu seus domínios por toda a Europa e atacou o exército celeste. Lançou por terra a verdade, ou seja, ela assumiu o lugar de Cristo, a prerrogativa de perdoar pecados, de salvar ou condenar quem ela quisesse. Então veja, todos os tipos de intercessores seriam criados para substituir a função de Jesus. Então veja, eles seriam imaginados, disponibilizados, todas as formas também de penitência para obscurecer a intercessão de Cristo. Você vê quão sério esse assunto? A verdade, Jesus sendo o nosso único intermediário entre Deus e os homens, ela seria jogada no chão. E eu pergunto, a história mostra isso ou não? A verdade sobre a lei divina, que mostra o caminho da obediência a Deus por homens e mulheres, ela ia ser substituída por tradições humanas. Mas agora preste atenção, olha só, meu amigo e minha amiga, a Bíblia diz que essa verdade agredida, posta no chão, ela seria finalmente restaurada completamente. Esse é o tema da profecia de Daniel. E como é que isso aconteceu? Como que a restauração do santuário aconteceria? O verso 13 e 14 vão explicar para a gente. Por quanto tempo isso se estenderia? Por quanto tempo o santuário divino seria lançado por terra? Até quando esse poder político-religioso se projetaria e buscaria destruir a verdade sobre Jesus e o sacrifício? Até quando a verdade de que Jesus é o nosso único Salvador, ela seria escondida da humanidade? Até quando as leis humanas tomariam o lugar das leis divinas? O verso 14 responde, preste atenção, diz aqui, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então vamos lá, 2.300 dias ou 2.300 anos? O que significa 2.300 tardes e manhãs? Veja que a profecia apontava até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Então considere o seguinte, o período de 2.300 dias, ele está associado a duas coisas. Primeiro, a um lugar, o santuário. E uma segunda coisa, um evento, que seria a purificação desse santuário. Então, o lugar, o santuário, o evento, a purificação desse santuário. Se a gente contar 2.300 dias, a partir dos dias de Daniel,
de forma literal, nós chegaríamos até 6 anos e 3 meses à frente de Daniel. E veja, nada disso se cumpriu nos dias de Daniel. Então essa profecia não pode ser simbólica, literal, melhor dizendo, ela tem que ser simbólica. O anjo que estava conversando com Daniel, ele explica isso melhor. E ele disse assim, que aquela visão se realizaria no tempo do fim. O verso 17 ele fala isso. Ou seja, a purificação do templo, do santuário, aconteceria no tempo do fim. E tem uma terceira coisa. Esse mesmo anjo aqui, ele reforçou que os eventos, os acontecimentos daquela profecia, eles estariam ligados ao último tempo, a dias ainda muito distantes. No verso 19 ele diz, aos dias do tempo do fim. Então, esses 2.300 dias não são literais. Se referindo a um período de 6 anos e 3 meses, eles apontariam para algo ainda mais distante. E como a gente pode saber até onde ou quanto tempo seria? A profecia bíblica tem um princípio de interpretação chamada dia-ano. Existe uma forma que a própria Bíblia apresenta em diversos lugares que vai ajudar a gente a interpretar tempos proféticos. E a referência aqui é Ezequiel, capítulo 4, o verso 6 e o verso 7, que traz aqui para a gente um princípio chamado dia-ano. Olha só o que diz o verso 7. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Segundo a Bíblia, um dia profético, ele é igual a 1 ano literal. Então vamos lá. Os 2.300 dias, pelo princípio dia-ano de Ezequiel 4, verso 7, representam 2.300 anos. Deu para você entender? Então vamos fazer as contas proféticas. Como que nós chegamos ao final desse período de 2.300 anos? Quando o santuário seria purificado das ações do chifre pequeno? É só a gente descobrir quando começou esse tempo. E quando a gente descobrir o tempo que a profecia determina do seu início, nós vamos descobrir quando ela vai terminar. Ou seja, quando o chifre pequeno terminaria a sua ação e a verdade de Deus finalmente seria restaurada. O anjo, ele revelou que a purificação do santuário aconteceria isso no fim dos tempos. Então, com base no princípio dia-ano, se a gente fizer a seguinte conta, vamos pegar 2.300 anos de Daniel 8,14. A data do início dessa profecia, ela está em Daniel 9, verso 25. Dá uma olhada lá comigo. Olha o que diz lá, Daniel 9, o verso 25. Diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, a profecia começaria aqui. Então, isso aqui aconteceu no ano 457, essa ordem de Artaxerxes Longímano. Portanto, se a gente inicia em 457 e a gente continua por 2.300 anos, nós vamos chegar por volta do ano de 1843. Foi por volta deste ano que a verdade seria restaurada sobre Jesus, o Cordeiro morto, o nosso sumo sacerdote e a lei de Deus. Então, até 2.300 anos, Deus estabeleceria o seu juízo sobre todas as nações. Fracos e fortes seriam julgados e todos seriam achados ou culpados ou inocentes. O povo de Deus seria purificado e exaltado diante do universo. Nesse contexto de estudo do profeta Daniel, estudiosos como Guilherme Miller e Josué Raimes, eles fizeram as contas e descobriram por volta de 1830 que essa conta profética trazia grandes verdades para o povo de Deus no tempo do fim. E eles começaram a pregar por volta de 1830 sobre Daniel 8,14. E eles pregavam o seguinte, que daqui 13 anos, lá em 1830, daqui 13 anos aproximadamente, Jesus vai voltar. E eles iniciaram um famoso movimento chamado Millerita, que atraiu cerca de 150 mil pessoas em pouco tempo. Miller e os seus seguidores iriam chegar posteriormente a uma data específica para esse grande evento. E eles afirmaram que esta profecia ela se cumpriria no dia 22 de outubro de 1844. Agora veja, esse assunto aqui nós vamos estudar com mais detalhes no nosso próximo encontro. Agora, essa compreensão pregada por esse movimento,
ela trouxe um grande desapontamento. Porque muitas pessoas esperaram Jesus voltar nesse dia, mas foi somente tempos depois que finalmente eles entenderam que a profecia não fazia referência à volta de Jesus, mas sim o início da restauração da verdade de Deus no mundo, mas especialmente no santuário celestial. Veja, o que Daniel estava dizendo é que por volta de 1843, 1844, Deus levantaria sua verdade no mundo. Essa verdade que foi perdida durante séculos, que foi obscurecida por tradições, por doutrinas humanas, ela finalmente seria restaurada. Esta verdade afirma que todos nós somos salvos somente por Cristo e que as nossas obras, elas não podem nos salvar. A verdade de que em qualquer preocupação, dificuldade que a gente enfrentar, nós não precisamos temer, porque nós não temos um sacerdote terreno, nós temos Jesus, o nosso sumo sacerdote celestial. A verdade de que nós devemos amá-lo e se fizermos isso, permitirmos, Ele vai entrar no nosso coração e Ele vai mudar a nossa vida de dentro para fora. Talvez você se pergunte, nós estamos vivendo no tempo do fim desde 1844? Não se passou muito tempo desde então? Será que o tempo do fim já começou lá atrás? Eu preciso te lembrar que Noé pregou destruição pelo dilúvio durante 120 anos. Nesses 150 anos, a mensagem de Deus tem sido anunciada ao mundo. Enquanto o tempo vai acabando, nós estamos nos aproximando da grande crise do fim do mundo. A volta de Jesus, queridos, ela vai ser o decreto do último dia de graça aqui nessa terra. É por isso que a pergunta que resta é: de que lado você está nesse grande conflito entre o bem e o mal? O dia da sua decisão é agora. Você não pode deixar para amanhã. Nós estamos vivendo os últimos instantes da história humana, os últimos capítulos. Por isso, você precisa entregar sua vida a Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Abra o seu coração e permita que Ele, pela sua misericórdia e grandeza, perdoe os seus pecados e transforme a sua vida. Você aceita essa obra de Cristo agora? Você quer se entregar completamente e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor restaure a minha vida, restaure o meu relacionamento contigo. Ele pode fazer isso agora, se você permitir. Posso orar com você? Senhor, estamos aqui nesse instante, nos colocando em Tuas mãos, para que o Senhor nos abençoe, nos transforme e restaure dentro de nós a Tua verdade. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor ajude este amigo, esta amiga, a viver de acordo com a verdade, porque é somente ela que liberta. Assim eu o coloco em Tuas mãos. Que essa decisão que ele toma agora, que ela também toma nesse instante, seja para sempre consolidada. Assim, nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.